oração do avivamento. Bom dia, povo de Deus. Amém? Como que vocês estão? Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. A minha luz aqui. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Como é bom, como é prazeroso estar, né? Na casa do Senhor, nas regiões celestiais, orando, clamando, guerreando. Aleluia. É forte. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com você mais um dia, mais uma madrugada ininterrupta. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre já comigo em Gênesis 44. Aleluia. Glória a Jesus. Gênesis 44. Amém? Fala pra mim, como está a expectativa do seu coração para a nossa conferência? Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade esse ano de estar na conferência. O ano que vem, nós vamos estar num estádio. E essa configuração da conferência ali na estância é muito bom, é muito gostoso. E o Senhor trouxe ao meu coração que o ano que vem nós vamos fazer num formato diferente, né? Então, se você puder fazer um esforço para esse ano, eu acho que dormitório mais privativo não tem mais, pelo que o apóstolo disse. Mas depois você passa aí, apóstolo, para mim. Se o apóstolo estiver aí, né? Coitado, ele tá tão cansado ontem. Aí ele tá aí. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, eu acredito que final de maio nós vamos encerrar as inscrições já da nossa conferência. Eu quero que vocês se preparem porque nós vamos viver algo extraordinário. Eu quero que vocês se preparem. O que eu consigo ver nas dimensões celestiais. Se prepara que você vai viver algo nunca visto. Amém? Se prepare. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Aleluia. Restam poucas vagas para dormir lá no coletivo. Como que é isso? É uma hospedagem que você consegue... Porque, gente, ingresso avulso tem, mas você vai ter que se virar para arrumar um lugar para dormir. Só que quem já foi na conferência sabe que ou você pega um hotel perto ali da estância, ou você hospeda ali na estância, que fica muito mais barato, tá? Fica muito mais barato você hospedar na estância do que você pegar um hotel na cidade. Por quê? A nossa conferência é de dia e de noite. 2:30 da manhã, no cronograma desse ano, já vai começar a oração da madrugada lá na fogueira. Não tem um lugar lá na estância que tem a fogueira, o pessoal fica louvando lá fora. Então, 2:30 da manhã já vai começar a oração da madrugada. Amém? Gente, se vocês dormirem fora, vocês podem vir para a madrugada, com certeza. Vocês podem vir para a madrugada. Só que vai ser um pouco exaustivo, porque às vezes, vamos supor, às vezes as coisas vão até 7, 8 horas da noite. Aí você vai ter que dormir cedo. Mas, gente, dormir, você dorme em outro dia, né? Porque é tanto profeta, é tanta gente de Deus num mesmo só lugar, que às vezes você é bombardeado, né? Às vezes não, na maioria das vezes, por pessoas que estão ali bombardeados de palavra, tantos homens de Deus no mesmo lugar, mulheres de Deus no mesmo lugar. Amém? Eu estou realmente impactada com aquilo que Deus vai estar fazendo. Glória a Jesus. Glória a Deus, o Todo-Poderoso. Então, gente, não percam. Vai começar na quinta-feira. Um culto vai começar. Nós vamos começar um culto 7 horas da noite na quinta-feira. Adoração, nós vamos começar. Amém? Esse culto geralmente vai até 7, 8, 9, até máximo 10 horas para o pessoal dormir. E aí, antes de começar, né, ali na plenária na sexta, já tem uma madrugada. Então a primeira madrugada o negócio já arrepia. Então 2:30,
Quinta-feira terminou o culto, 9h30, 10 horas, todo mundo dormindo. Daqui a pouco, 2h30 da manhã, madrugada. Aí vai das 2h30 da manhã. Na madrugada tem... Gente, a madrugada é manto. Manto. É louvor. É oração. E é forte. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Então, vai ser sobrenatural. Glória a Deus. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. Eu vou estar orando por você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te exaltar por mais uma madrugada e dizer que Tu és bom, Tu és amoroso, Tu és glorioso. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de orar e te adorar dia e noite através desse ministério. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora no controle desse devocional e que o Senhor venha falar conosco de uma forma estrondosa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais um dia. E que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo fiel, o Deus presente conosco, esteja no governo desse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, quem foi para a conferência fala. Ainda que você queira dormir, você não consegue. Você fica num estado de eletricidade tão grande que é difícil dormir. Difícil dormir. É difícil. Amém? Muita gente não consegue acordar na madrugada. Mas umas 800 pessoas conseguem. Umas 900 pessoas vai dar conta de acordar. Porque é o povo que já ora na madrugada. Amém? Gênesis 44. Abre comigo. O copo de prata de José. Aleluia. Aleluia. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que... deixa eu ver que a gente está certo, né? Tá. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderam carregar. Coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo de Benjamim. Que o pai falou, ó, vocês vigiam com Benjamim. Junto com o dinheiro dele, o administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram bem com o mal? Porque roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro. Vocês agiram muito mal. E quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando, disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa de seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele. Olha só o que os irmãos estão falando. Se encontrar o copo com um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, os restantes, seremos seus escravos. Então, eles estão proferindo uma palavra da qual eles fizeram José sofrer. Amém? Eles não queriam matar José. José não se tornou escravo, agora ele está falando assim: se vocês encontrarem o meu copo de prata com alguém, seja quem for, se vai morrer, e o restante de nós seremos seus escravos. Amém? Olha só. Sua resposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estão livres. Sem demora, eles
descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as suas roupas. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava no palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. Aqui está cumprindo de novo o sonho. Aqui está se cumprindo de novo o sonho. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que o homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser escravos, e todos nós, e não apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Agora, Judá, olha só. Judá não é a linhagem de Jesus? A tribo de Judá, olha só a conduta de Judá. Judá deu um passo à frente. Olha o título: Judá intercede por Benjamim. Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora eu seja tão poderoso quanto. Olha só. Permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos, vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. E o irmão desse filho, por parte de mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Então aqui eles estão tentando retratar e contar a história. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente, se não trouxerem o seu irmão. Assim, voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem-nos mantimentos, nós respondemos: só podemos voltar se o nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, ao menos que o nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos e um deles foi despedaçado por algum animal selvagem. E eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai. Em profunda tristeza, o meu senhor, garantiu ao meu pai que levaria o rapaz de volta. E disse-lhe: se não trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço que o Senhor, que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz, e que deixe voltar com os irmãos dele, pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causou.
E aí, né, José vai revelar agora a identidade dele. Amém? É linda essa passagem. Essa passagem é uma passagem de cura, muito linda. E, queridos, eu quero que você se lembre que nós estamos no mês de Ar, um mês de cura, um mês de alinhamento. Amém? Então, vocês estão vendo que os irmãos de José estão sendo testados pelo próprio Deus através de José, para ver qual vai ser a conduta deles agora, anos depois. 13 anos depois, tudo volta a repetir, para ver qual vai ser a conduta agora dos irmãos. Eles vão deixar lá o Benjamim? Eles vão voltar e vão contar uma mentira para o pai, como eles fizeram na vez de José? Então agora, olha só o que acontece agora. José manda o copo de prata dele na bolsa do Benjamim. E aí manda, né, o chefe ali do palácio ir atrás, correr atrás dos meus irmãos. Né? Mas o chefe não sabia. Então não adianta avançar sem restaurar as coisas. Não adianta você querer seguir sem você ser ajustado na sua identidade. Se houver alguma cura a ser feita, tem que ser feita. Se houver algum ajuste no caráter que precisa ser reparado, precisa ser reparado, amém? Então José não está aqui apenas acusando, ele está provocando um cenário para revelar o caráter dos irmãos. Ele está provocando um cenário para provocar se os irmãos ainda têm aquela mesma mentalidade de quê? A mentalidade que joga no poço, a mentalidade que quer vender como escravo o irmão. José está tentando provocar um ambiente para ver qual é a conduta dos irmãos, amém? Então não adianta, querido, avançar se dentro do nosso interior as coisas continuam mal resolvidas, se dentro do nosso caráter ele continua corrompido em alguma área. Então Deus permite alguns testes, por quê? Para expor áreas que ainda não estão tratadas. Então aqui na verdade a área dos irmãos de José não estão tratadas, mas eles têm uma nova conduta, reconhecendo que eles estão pagando por algo que aconteceu. A cura, você vai ver que vai acontecer no próximo capítulo. Mas eles já conseguem reconhecer o quê? O erro. Amém? Então não tem como você viver a promessa de Deus sem reparar as coisas. Deus não pode colocar uma coisa nova num odre velho. Você vai para a conferência, você está consagrando, sim ou não? Talvez você não conseguiu fazer 90, mas vai fazer 40. Eu tenho certeza que vocês que entendem da unção estão consagrando, estão fazendo alguma coisa. Porque o nível de coisas novas que vem com essa nova unção não suporta um recipiente velho. Então, se você não mudar o odre, não recebe o novo de Deus. Simples assim. Amém? Então Deus repete o quê? Cenários para ver se tem mudança de caráter, para ver se tem mudança de atitude. Eu tenho certeza que nesse momento os irmãos de José não estavam tratados ainda, porque agora eles têm a oportunidade de reparar o erro, porque muitas vezes a gente erra, feio, grave, mas a gente anula aquilo, esquece, silencia para não ser exposto. Mas se isso não for exposto para ser tratado, é impossível você conseguir avançar no novo de Deus. Então, antes, tá? Eles venderam José. Agora eles têm a chance de abandonar o outro irmão, seguir em frente, falar para o pai, olha, não deu para trazer Benjamim, aconteceu isso. Então, por que pessoas que não estão tratadas vivem ciclos repetitivos? Porque Deus está mostrando que enquanto você não trata, o ciclo volta a acontecer tudo de novo. Queridos, por que pessoas vira e mexe estão vivendo, a cada 2 anos parece que o ciclo volta a acontecer de novo? Só muda a pessoa, o endereço, a circunstância, mas é a mesma história, só que cada vez parece que ela fica mais grave. Ela fica mais grave. Então o ciclo volta, mas agora com uma nova oportunidade de resposta. E o nosso Deus faz exatamente isso. Você errou, ele volta a um ciclo, parece que muito parecido com o anterior, só que agora você tem a oportunidade de rejeitar o pecado, você tem a oportunidade de perdoar, você tem a oportunidade de falar, eu não vou pecar por essa área,
porque eu já pequei muito dentro dessa área. Eu não vou fazer de novo, porque senão eu vou viver um ciclo após outro repetitivo de desgraças, de percas, de frustrações, de dependências emocionais. E tem gente que está preso em cativeiros emocionais com um ciclo após outro repetitivo. Amém? Então vamos lá. Enquanto não houver mudança, não houver transformação, os testes vão ser, colocados diante de você e você vai reprovar em todos. Amém? E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Culpa não confessada se torna uma sentença interna. Se você provocou um aborto um dia, você tem que confessar para Deus, pelo menos para alguém que não te julgue, mas alguém que ore por você. Eu fiz um aborto. Eu fiz um pacto com o diabo e Deus me perdoou. E Deus cancelou isso. Então, queridos, nós precisamos confessar, porque senão é algo que o diabo usa a vida toda. Você pode falar assim, Deus perdoa os meus pecados, mas existem pecados que você precisa mencionar eles e falar, Deus, eu me arrependo de ter me prostituído. Senhor, eu me arrependo de ter enganado isso, de ter feito aquilo, de ter vendido meu irmão, de ter caluniado essa pessoa. Eu me arrependo, Senhor. Queridos, enquanto não houver uma confissão verbal, põe isso na cabeça de vocês, o diabo vai ter uma arma apontada na tua cabeça, sempre te acusando e falando que você não é perdoado nessa área. E o problema é que a autocondenação, a culpa é algo que está sempre te arrastando. Está sempre te arrastando. Aleluia. Então a culpa não confessada, ela vai se tornar uma sentença interna. Então, o que acontece? Quando nós temos coisas mal resolvidas, o diabo sempre vai ficar jogando na nossa cara. Mas Jesus já te perdoou. Mas talvez você não colocou. Pecado tem nome. Perfeito. Ilse, pecado tem nome. E você precisa falar, Deus, eu sou orgulhoso, orgulhosa. Senhor, eu nunca estou errado. Eu nunca aceito me redimir. Senhor, tira isso de mim, porque isso é o espírito de Lúcifer. Queridos, o orgulho, a soberba, a prepotência é o espírito de Lúcifer. Amém? É o espírito de Lúcifer. Eu quero que você entenda isso. O orgulho, a soberba, a prepotência é o espírito de Lúcifer. É terrível. Sim ou não? Então tem outros pecados também que te arrastam para trás. Lembra que eu falei para vocês que eu vou ensinar algo para vocês hoje? Então vai pegando essas chaves que tem aqui. Então olha só, Judá, ele assume a responsabilidade espiritual, certo? Que Rubem deveria ter assumido naquela época. Judá assume a responsabilidade, ele assume a posição diferente de antes. Ele não foge, ele se posiciona, ele fala assim, olha só, olha o que aconteceu com nós antigamente. O nosso pai, e aí ele conta a história toda, ele fala o que o pai disse, ele fala assim, olha, ele assume a responsabilidade espiritual. E você sabe o que Deus quer de você nessa temporada? Para você conseguir viver a nova estação? Peraí, Senhor, eu errei mesmo. Mas eu não vou fazer como eu fiz antes. Eu não vou jogar mais o meu irmão no poço. Eu não vou mais me prostituir. Eu não vou mais me vender para Baal. Eu não vou mais me vender para idolatria. Senhor, eu não vou mais me corromper quando a coisa estiver difícil e o diabo quiser voltar. Eu vou falar uma coisa para você. Nos 2 primeiros anos de posicionamento, o diabo vai tentar fazer você voltar para o pecado. E muitas vezes ele vai falar assim, será que compensa mesmo estar com esse Deus? Nada, você está nesse deserto aí, você só busca ele, mas nada do que ele te prometeu está acontecendo. Aí o diabo lança uma seta, aí dá vontade de pecar, mas cabe você decidir se volta a pecar ou não. Talvez você fale assim, realmente, parece que nada está fluindo, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu acho que eu vou voltar a ser o que eu era antes. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, 2 anos são anos de consolidar a sua estabilidade espiritual. É 2 anos. Principalmente para quem saiu do ocultismo, porque o diabo vai fomentar muita vontade de você voltar a fazer o que você fazia no ocultismo, porque parece que lá com Satanás as coisas aconteciam mais rápido. Só que Deus, queridos, existe algo no mundo espiritual chamado boletos espirituais. Deixa eu explicar para você.
Quando você estava nas presas de Satanás, o diabo te deu muita coisa, te favoreceu em muitas frentes. Mas quando você posiciona entre Deus e o diabo, escolhe Deus, o diabo fala assim: ah, é? Então agora você acha que a sua vida vai ficar fácil? Eu vou requerer tudo que eu te dei. E você vai ter que pagar um preço muito alto por não ter me escolhido e ter escolhido esse Deus. Então tudo que eu te dei com colher, eu vou tomar com concha. E tudo que você achava que era seu, eu vou te tomar. E aí o diabo vai fazer uma turbulência na sua vida. Mas isso são os boletos espirituais que estão sendo pagos. Porque, querido, tudo que é semeado é plantado. Agora, você se posicionou em Deus, é hora de plantar semente boa. Porque ela vai demorar sim florescer. Mas quando ela floresce, quando a semente de Deus floresce, aí você vai começar a colher o que é bom. Você vai começar a florescer no jardim do Senhor. Amém? Então, mas esse tempo ele é moroso, ele é demorado. E por que você não vê a colheita boa primeiro? Porque você vai ver o diabo fechar a porta. Porque essa porta era ele que tinha aberto. Você vai ver o diabo arrastar a gente da sua vida, porque essas pessoas, na verdade, era o diabo que tinha colocado. Você vai ver o diabo tomar coisas de você. Talvez o seu emprego sendo abalado, as finanças sendo tocadas, porque por muito tempo o diabo te favoreceu. Porque Satanás também dá as coisas quando nós somos cavalos dele. Mas hoje você não é cavalo de Satanás. Sabe o que você é? Hoje você é um filho, uma filha do Deus vivo de Israel. Amém? Quanto mais radical e posicionado você é, mais rápido você passa por essa fase de pagar esses boletos espirituais. Pegou ou não? Então, maturidade espiritual revela quando você, se posiciona e faz algo diferente do que você poderia fazer antes. Então, Judá mostra maturidade espiritual. Peraí, não vou fazer de novo. Não vou fazer isso de novo. Não vou fazer de novo. Então, o verdadeiro governo espiritual, ele se manifesta no sacrifício. O nosso Senhor Jesus é o maior exemplo de governo espiritual na terra, porque ele desceu do seu alto sublime trono à destra de Deus para se fazer carne por mim e por você na cruz do madeiro. Ele desceu durante 3 dias no coração da terra, no inferno, no Sheol, tomou as chaves da morte e venceu todo o principado, potestade. Então, Judá se oferece por Benjamim. Por que Jesus vem da linhagem de Judá? Não é à toa, ele se oferece por Benjamim. Aqui nasce uma chave espiritual poderosa, queridos. Governo não é dominar, governo é se entregar por uma causa. Sabe por que você jejua? Você renuncia a vontades e desejos? Porque você abraça os desejos de Deus, as vontades de Deus, os projetos de Deus. E aí Deus fala assim: ok, você realmente quer viver por esse projeto que eu coloquei no seu coração? Então se sacrifique por essa causa. Se sacrifique. Judá está se sacrificando por Benjamim. E Deus nos faz sacrificar. Deus nos faz sacrificar por almas. Porque Jesus é o maior exemplo de sacrifício. E você sabe por que nós temos que nos sacrificar? Porque senão nós não podemos chegar na estatura perfeita de ser esse instrumento de Deus. Porque enquanto nós formos uma carne aqui nessa terra e tivermos uma alma que é inclinada ao pecado, nós vamos estar sempre inclinados a querer, a fazer a vontade, da carne. Por isso que nossa carne tem que ser disciplinada. Nossa carne tem que ser o quê? Moldada. Olha só, Eveline, chorar por almas. Queridos, quando eu estou orando pelos bruxos, pelos feiticeiros, eu choro. Porque eu falo: Deus, quem vai orar por essas almas? Eu sei que muitos oram por almas, mas orar pelos estrupadores, orar pelas prostitutas, orar por pessoas violentas, assassinos. Você tem que exercer um nível de amor maior. Você tem que ter a unção mesmo de um olhar de Cristo por essas pessoas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Então fica aqui essas chaves que eu entreguei para vocês dentro desse texto de Gênesis 44. Quero ensinar para vocês um manto que eu falei para vocês que eu ia ensinar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Eu creio, queridos, que Deus, o sangue de Jesus pode nos perdoar de qualquer coisa, menos da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem atos proféticos, amém, que faz com que a consequência de algo seja revogada. Então, só para você entender, você é perdoado de qualquer pecado, desde um assassinato a um aborto, qualquer pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para que o Satanás não entre na sua mente, para você falar assim, mas será que eu blasfemei? Se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não conseguiria escutar uma pregação mais, não conseguiria estar buscando o Senhor de jeito nenhum, em nenhum lugar. Amém? Consegue entender isso? Consegue ou não? Aleluia. Então, vamos lá que eu vou ensinar um ato profético poderoso para você. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um jejum uma vez por ano? É uma janela que cancela qualquer tipo de consequência. Mas existe algo muito lindo que nós podemos fazer, que é uma oferta de reparação, tá bom? Então vamos supor que você passou muito tempo sem dizimar. Então, como que você vai reparar isso? Talvez você não consiga hoje dizimar 20 anos, porque talvez você vai ter que dar tudo que você tem. Mas você pode pedir para Deus, Senhor, me dê um valor que eu quero ofertar no seu altar e fazer uma oferta de reparação de toda vez que eu fui negligente em não dizimar. Amém? Você pode, por exemplo, vamos supor que você falou mal de sacerdotes, pastores, e você se arrepende. Você fala, Deus, eu já falei mal, tão mal de pastores, de igreja, e eu quero fazer uma oferta de reparação. Eu quero fazer uma oferta no altar de reparação. O que é a oferta de reparação? Deus vai reparar esse erro. Você vai pedir para Deus anular qualquer tipo de consequência, que às vezes isso pode já estar acarretando sobre a sua vida. Acarretando sobre, queridos, oferta de reparação. Quem já conhecia? A oferta de reparação nós fazemos ela com uma força brutal no Yom Kippur. Mas às vezes você pode estar fazendo, às vezes você falou muito mal de alguém. Por exemplo, olha, eu vou ensinar aqui uma chave. Senhor, já falei tão mal da minha mãe, tão mal do meu pai, e eu sei que falar, existe, Senhor Deus, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. E queridos, você fica falando mal do seu pai, sua vida financeira trava. Mal da sua mãe, sua vida sentimental, familiar está condenada. Amém? Uma oferta de reparação. Senhor, já falei tão mal do meu pai e da minha mãe. Qual que é o valor, apóstolo? É o valor que você, o Espírito Santo, colocar no seu coração. Senhor, essa aqui é uma oferta para me reparar o meu erro. Escreve o nome do teu erro e fala, Senhor, anula toda a consequência e revoga todo tipo de brecha que Satanás usava através disso. Amém? E às vezes, queridos, nós somos tão inclinados a pecar que você faz o Yom Kippur, mas se você voltou a fazer aquilo ali, já há uma sentença e há uma maldição que é gerada. Então tem pecados que geram travas, bloqueios. Amém? Só um exemplo para você. Às vezes você tem lá um grande homem de Deus. Você não entendia como era o mover daquele homem de Deus. Falou mal daquele homem de Deus. E aí você, hoje, quer a unção que esse homem de Deus tem, porque você entendeu. Aí você está bloqueado, você não sabe por quê. Porque antes você lançou uma palavra de maldição contra essa pessoa. E no mundo espiritual há uma lei, você tem a lei da honra. Amém? É igual a pessoa que às vezes pega uma unção do homem de Deus. Essa unção não vai ficar muito tempo ali. Você pode receber até em partes, mas não receber ela toda. E às vezes você se arrepende e fala, nossa, né? Quantas pessoas chegam para mim e falam, apóstolo, eu falei tão mal da senhora. E hoje a senhora foi uma ponte de libertação dentro da minha casa. Faz uma oferta de reparação.
diante de Deus e fala: Deus, me perdoa, falei mal desse homem, dessa mulher, esse homem hoje é uma bênção na minha vida, na vida daquela pessoa, na vida de toda a minha casa. Senhor, me perdoa, cancela toda a consequência, porque às vezes você falou mal de alguém que tem uma unção linda, às vezes não nem foi de mim, mas foi de alguém, ou qualquer outro homem de Deus, queridos. O que você vai fazer? Senhor, eu estou bloqueada espiritualmente, será que não é por isso? Senhor, eu não consigo viver níveis mais profundos, mas eu já falei tão mal da igreja, tão mal de pastores, Senhor, eu não consigo romper o meu ministério, mas eu já falei tão mal da igreja, tão mal de ministérios, eu já fui tão crítico, hoje eu não consigo desenvolver o meu ministério, mas Senhor, eu já fui uma pessoa que amaldiçoou, já falou tão mal, já critiquei tanto. Então, queridos, às vezes por você ter falado tão mal da igreja, tão mal de homens e mulheres de Deus, às vezes do louvor, às vezes ali da dança daquele ministério, de qualquer coisa, aí você não sabe por que não rompe no seu ministério. Será que não está associado a essa língua que amaldiçoou tanto a casa de Deus e te impossibilita de viver o seu próprio ministério e começar a fazer aquilo? Queridos, uma das coisas que eu fiz quando eu me posicionei em Deus foi pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu falei mal de ministério, por todas as vezes que eu achei que eu poderia fazer melhor, mas eu nunca fiz nada. Amém? Faz uma oferta de reparação. Não só peça perdão, querido. Oferta de reparação é sangue no mundo espiritual. Mostra para Deus que realmente você de fato está arrependido. Não estou pedindo para você fazer essa oferta na Global Fire, não. Faz lá no altar da tua igreja, para honrar o altar da tua igreja. Fala: Senhor, eu quero fazer uma oferta de reparação por toda vez que eu falei mal dos meus pais, por todas as vezes, Pai, esse ano que eu me levantei, que eu não posso ver alguma coisa relacionada à queda de um pastor que eu fui compartilhando com todo mundo. Amém? Então, queridos, Senhor, eu quero hoje prosperar na área financeira, mas eu já falei tão mal do dízimo, já falei tão mal, hoje eu quero dizimar, eu não consigo. Hoje, Senhor, eu tenho um bloqueio e tenho uma culpa de que eu vou dizimar agora, mas o tempo que eu não dizimei. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu não dizimei, pelo tempo que eu não ofertei, pelo tempo que o mamão roubou meu coração. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero ser um dizimista fiel. E queridos, não tem como você viver uma prosperidade de Deus estando debaixo do telhado de Deus, da cobertura do Senhor, e não praticar os princípios espirituais. O devorador, ele come a tua semente. Ele come a tua semente. Ele come a tua semente, é simples assim. Você não vê para onde o dinheiro vem, você pode ganhar 20 mil, 30 mil, você não vê para onde o dinheiro vai. Você entende isso ou não? Então, faz uma oferta com o Senhor de reparação. Amém? Então, ore ao Senhor e fala: Deus, primeiro, como que você pode fazer? Pegue uma folha e fala: Deus, me mostra quais áreas que eu preciso reparar. Quais áreas que talvez eu possa estar sofrendo consequências de negligência, de falta de posicionamento. Aí vai anotando. Espírito Santo, me dê um valor justo que esteja dentro para mim fazer no altar. Queridos, altar revoga consequências, revoga sentenças de morte. E fala: Senhor, eu quero que o Senhor revogue todo tipo de consequência que eu posso estar sofrendo, porque eu falei mal dos meus pais, porque eu falei mal. Queridos, às vezes seu filho está travado, você vira e mexe e você fala: seu burro, você nunca vai entender, você não consegue, você vai fazer a tarefa, você perde a paciência, mas você é um burro mesmo, você não aprende nada, você está profetizando consequências, e você está falando: diabo, pode trabalhar na área cognitiva do meu filho, porque ele é um burro. É isso que você está falando. O diabo, ele não precisa de um trabalho para ele trabalhar na vida de alguém, ele precisa da autorização de um pai e de uma mãe, principalmente. Às vezes você já xingou seu filho, você já amaldiçoou sua filha. Será que ela não consegue romper? Será que ela não consegue prosperar na vida? Não consegue passar na faculdade? Não consegue ser feliz? Você vai ser que nem eu, você vai ser um fracasso no casamento. Desse jeito, menina, você vai ser como eu, você nunca vai casar. Será que você declarou esse tipo de coisa na vida do teu filho, da tua filha? Então faz uma oferta de reparação, fala: Deus,
Eu já fui uma. Você que fez o Yom Kippur, tá mais leve para você porque você só tem que ver o que você fez lá do Yom Kippur para cá e fazer essa oferta de reparação. Porque a maior janela para oferta de reparação é Yom Kippur. E queridos, pode me criticar, pastor, que for. Eu sei porque o Ministério Global Fire cresceu tanto. Essa explosão. Cresceu tanto financeiramente, cresceu tanto espiritualmente, cresceu tanto em todos os aspectos. Porque nós entramos nos tribunais todo ano e fazemos esse ato de fé e profético, crendo que o Senhor pode revogar toda e qualquer sentença e pode trazer um acelerar de tempo. Sim ou não? Amém? Então, fala assim, Jesus, aonde eu preciso reparar? Amém? Gente, o jejum do Yom Kippur, toda vez vocês fiquem despreocupados. Um mês antes eu começo a ensinar ele. E ele sempre é em setembro ou outubro. Esse ano cai em setembro. Amém? Fiquem despreocupados que nós ensinamos as pessoas que faz conosco, tá? Ofertam no nosso ministério. Então você precisa fazer e ofertar no ministério que faz o Yom Kippur, que nós ficamos 25 horas orando. Nós fazemos um culto de 25 horas em prol, apresentando todas as ofertas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Então, primeira coisa, você, como que vai fazer essa oferta de reparação? Vai anotar os lugares que você quer reparar. E aí você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor Jesus, me perdoa por ter falado mal dos meus pais. Cancela e revoga qualquer tipo de sentença. Senhor Jesus, me perdoa por todo o tempo que eu fui infiel. Mamon venceu. Então, eu estou lembrando aqui de algumas coisas, sabe? Senhor, me perdoa por toda vez que mesmo sendo liberta, eu fui ali e consultei o horóscopo de novo. Eu fui ali e fiz uma simpatia, mesmo sabendo que isso é abominável. Mas eu, no meu desespero, não confiei em Ti. E eu acabei fazendo uma simpatia. E eu falei, isso aqui não tem nada a ver, mas sempre deu certo. E eu acabei, Senhor, voltando para uma prática pagã. E aquela contaminação me contaminou de novo. Senhor, tira de mim essa consequência. Tira de mim, Senhor Deus, essas coisas. Senhor, tira de mim. Talvez coisas que voltaram porque eu voltei a pecar. Amém? E aí você vai apresentar diante de Deus. Vai pegar sua oferta. E vai falar, Senhor, essa oferta é uma oferta para reparar o meu erro, para reparar o meu coração, para reparar a minha intenção. Senhor, olha só, outro motivo para você fazer oferta de reparação. Senhor, me perdoa porque eu sou um interesseiro. E eu só me posicionei na sua presença porque havia uma sentença de morte. Havia alguém muito doente na minha família. Não tinha mais jeito para mim. Eu estava condenada, eu estava passando por algo tão difícil, Senhor, que eu senti que só tinha jeito mesmo fazendo uma campanha e se posicionando. E eu acabei me posicionando na sua presença porque eu tinha um processo judicial. Eu acabei, Senhor Deus, permanecendo na sua presença porque eu estava debaixo de uma perseguição. Eu estava sofrendo, eu estava num deserto. E eu me posicionei para o Senhor resolver a minha vida. Eu me posicionei para o Senhor porque eu precisava de uma bênção. Eu me posicionei, Senhor, porque eu precisava de uma porta aberta. Eu nunca me posicionei, Senhor, porque eu te amava, porque eu me preocupei com a minha salvação. Não, Senhor, eu me posicionei porque eu sou um interesseiro. E por causa disso o Senhor me encontrou ali, mesmo que debaixo do meu interesse. Eu me posicionei, Senhor, porque a sua glória foi tão misericordiosa que dentro do meu interesse o Senhor me entregou. Não foi por amor, Pai, que eu me posicionei, foi por interesse. Você está entendendo? Senhor, me perdoa, porque eu me posicionei por interesse e não por amor. Senhor, repara isso. Me perdoa por isso. Me perdoa, Senhor, porque eu te busco com intensidade quando eu estou precisando de algo. E não por querer te conhecer e ter a sua face revelada a mim. Me perdoa, Senhor, porque talvez eu só esteja te buscando porque tem um processo judicial e talvez eu possa ser muito prejudicado por causa disso. Oferta de reparação. Fala, Jesus, eu não sei
quais são as sentenças ou consequências a qual Satanás me acusa nos tribunais. Mas eu sei que eu posso fazer uma oferta de reparação. E eu posso pedir, amém? Eu posso pedir, diante do seu tribunal, revoga todas as consequências que eu fiz, que geram consequências. Gente, falar mal de pai e mãe gera consequências. Falar mal de pastores, ser negligente com algo, Senhor, me perdoa, porque já era para mim ter começado a fazer algo que o Senhor me pediu há muito tempo e eu não consigo. Me perdoa, Pai, porque eu estou atrasada, por falta de posicionamento. O Senhor já me falou a promessa, o Senhor já me falou o que eu tenho que fazer, mas eu quero reparar o atraso. E quero pedir, Senhor, e queridos, repara, faz a oferta de reparação e se posiciona. Não fala mal dos seus pais mais. Comece a ser um dizimista fiel. Comece a abençoar os sacerdotes e reconhecer, esse homem aqui me ganhou para Jesus. Ele não era perfeito, mas através dele eu conheci Cristo. Amém? Glória a Jesus. E queridos, eu vou falar uma coisa para você. Existem muitos pecados. Vocês perguntaram aí, qual pecado trava a gerar filhos, apóstolo? Existe um espírito da esterilidade. Ele pode vir porque as mulheres da sua família praticavam aborto. E aí esse espírito, ele fecha a madre de todas as mulheres. Então é uma consequência geracional. Outra coisa, esterilidade pode acontecer por causa de um coração, fechado para entender. A esterilidade pode acontecer por causa de uma ferida com a sua mãe. Olha, eu conheço pessoas que sofreram tanto com a mãe, sofreram tanto com o pai, que eles não desejam ter filhos, e por muito tempo eles não desejaram ter filhos, por causa do sofrimento que teve com pai e mãe, e não quer colocar uma criança no mundo. E aí teve esse sentimento muito tempo, gerou isso, manifestou isso. Aí quando decidiu engravidar, não consegue mais ter filho. Então é uma coisa que você pode pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu senti isso porque eu tinha uma ferida. Eu gerei isso. Eu falei que eu nunca iria ter. Às vezes você profetizou. Você gerou isso. Você não quis isso. E você não se curou para isso. Amém? Tá? Gente, eu estou falando para você que oferta de reparação você faz em qualquer momento. Só que existem algumas consequências de coisas que você já fez. Por exemplo, uma sentença de morte. Jejum do Yom Kippur você revoga. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu já cancelei uma sentença de morte. Amém? A sentença de morte, ela pode ser revogada por uma pessoa que exerce autoridade nos tribunais celestiais, mas essa pessoa tem que entrar por você, orando por você. Amém? A sentença de morte pode ser revogada no jejum do Yom Kippur. E a sentença de morte, queridos, é algo que está decretado. Amém? A gente vai ver, o rei Ezequias, ele tinha uma sentença de morte, sim ou não? Tinha. Mas ele se humilhou, mas ele era uma autoridade que tinha acesso aos tribunais de Deus. O que ele era? Um rei. E porque ele era um rei, ele tinha uma voz. Toda pessoa que exerce autoridade numa nação, num estado, tem voz nos tribunais de Deus, independente se ela é espiritual ou não, porque ela é um governo. Eu vou escrever um livro sobre isso para vocês, porque eu tive a experiência de revogar. Então, por exemplo, você deu a sua alma para Satanás em algum momento da sua vida, e aí você sente que isso aí não cancelou. Às vezes você pediu perdão, não cancelou. Tem uma mulher que ela vendeu a alma para Satanás, ela fala que só depois de 7 anos que ela sentiu. Então, esses tipos de sentença, tá? Ele pode revogar qualquer sentença de pactos feitos no ocultismo. Amém? Eu tenho uma filha espiritual que saiu da alta bruxaria. E ela conta que ela vendeu, metade da alma dela na época para Satanás. E ela desceu nas regiões infernais
E ela fez todo o ritual, o pacto, e ela desce nas regiões infernais. E lá ela tinha que, na região infernal, é uma dimensão infernal, tá? E lá ela tinha que colocar uma vela com o nome dela. E ali, Satanás roubou metade do tempo dela de vida. Amém? E para que uma pessoa morresse. Então, ela vendeu a alma, metade da alma dela, para que uma pessoa morresse, que tinha sido, acho que, o abusador dela, certo? Ok? Então, ela... Aí, lá, Satanás disse pra ela, porque Satanás também é mentiroso, né, gente? Satanás não sabe quanto tempo de vida você tem, não, tá? Esquece isso. Aí Satanás disse pra ela que ela tinha 66 anos de vida e que estava tirando dela 33. E existe dentro do ocultismo um jargão que fala que ou morre aos 27, aquele que é um cavalo do diabo, ou morre aos 33. Se não morrer até os... Lembra de uma história que eu contei de um cara que teve um sonho que o diabo falou que ele ia... o diabo não, né? Ele teve um sonho que falava que ele morreria com 33 anos de idade. Vocês lembram disso? E ele acreditou nessa sentença. E aí ele estava ali num câncer, estava perto de cumprir os 33 anos. E coincidiu de eu orar por ele. E aí eu entrei no Tribunal Celestial revogando essa sentença e pedindo para Deus aumentar o tempo dele de vida. E por que é 33 anos? Por causa da idade de Cristo. Amém? Então, existe um jargão assim, que se com 33 anos, se você consegue passar os 33 anos, você vai viver por muito tempo, porque quando existe qualquer tipo de sentença de morte, o diabo vai tentar te matar. Ou com 27, você vê que as pessoas que, por exemplo, Satanás não faz pactos com cantores famosos. Então, às vezes, esses pactos, eles dão a vida, tempo de vida deles. Mas com 27 anos, aquela cantora Emily House que fala. Então, existem muitos artistas que morreram. Faz depois uma pesquisa. As idades de artistas que explodiram na fama e morreram. Então, acontece isso, certo? Acontece esse tipo de coisa. Então, tem pessoas que vendem a sua alma. E aí o diabo fala, olha, você tem 66 anos de vida. 33. Então, Wayne Hall, é esse nome aí mesmo. Amém? Eu não entendo muito desse negócio aí, desse mundo dos artistas. Mas eu sei de alguns que tiveram pacto. E ela mesma falou que tinha pacto. Ok? Então, até os 33 anos, o diabo, se tiver alguma sentença, se você teve algum acordo com ele, e se você sente... a Marília Mendonça tinha quantos anos quando morreu? Gente, mas você sabe o que eu acredito da Marília Mendonça? A Marília Mendonça era do Senhor. Era do Senhor. A gente sabe que ela cantava louvores, eu acredito que ela era do Senhor. Amém? Anda kama sabedegeio. Yextei berabastui. Yanda kambanjox tabarabakaya. E tem artistas hoje, queridos, Deus me mostrou a imagem de uma mulher que canta no mundo, mas conhece a palavra de Deus. E eu vejo uma sentença contra a vida dela no mundo espiritual, que se ela não se posicionar, Deus vai tocar Derika Samanai. Amém? Glória a Jesus. Amém? É muito forte. Deus mostra, Deus fala. Então, olha só, quantos anos a Marília Mendonça tinha? 26, né? Lembra dos 27? Então, a gente vai ver uma explosão de muita fama. Morre. 27. Amém? 27. Mas tem esse outra parte, 33. Mas eu sei que tem pessoas que faz acordo com Satanás. Exatamente, Fabiola. Foi essa aí que apareceu, gente. Foi esse nome aí, ó. Esse nome que a Fabiola falou aí. Eu não vou mencionar na live. Esse nome que a Fabiola falou. Veio a imagem dela. Veio a imagem dela aqui, ó. Veio a imagem dela aqui agora, na minha frente. A imagem dela existe. Amém? Tem a imagem dela. E eu sinto no mundo espiritual que a misericórdia do Senhor, presta atenção, a misericórdia do Senhor já está se esgotando.
Atericandamagabastobia. Eidecasto fiabiarasaia. Essa aí, ó, vou falar aqui para não falar nome, tá? Aquela, a gente tem vou até falar o nome deles que a gente tem o JA, né? A gente tem a Priscila Alcântara. Eles estiveram. Você sabe o que corrompeu eles? A fama, o poder e o dinheiro. Queridos, tem o JA foi a luxúria. Olha só o que corrompeu o JA. Tem 3 áreas, queridos, que qualquer pessoa pode ser corrompida. Por isso que você precisa se consagrar para você vencer 3 áreas. O poder. O poder é influência. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem poder. E poder é você ser influente. Se eu falar qualquer coisa aqui, eu posso tanto condenar alguém, acabar com a vida de alguém, porque eu sei a credibilidade que eu tenho diante das pessoas. E eu sei que se eu mencionar alguém, eu posso colocar alguém em evidência, por causa da credibilidade que as pessoas têm dentro comigo. Eu sei o poder de influência que eu tenho. Eu sei. Então, a gente tem que ter ética. Amém? Exatamente, a Ana falou sobre apostasia. E aí eu falo para você, o que entrou na Priscila é um espírito de rebelião. Eu sempre senti nela a rebeldia. Eu sempre senti na Priscila uma essência de rebeldia. É do meu jeito, não é assim. E falava mal da igreja. Gente, é o que eu falei para vocês. A gente tem que vigiar. E o J era um menino ungido. Assim como Lúcifer tinha todo o despojo de glória, de poder. Hoje ele é um transexual, certo? E todos sentiram. Gente, vocês sentiam na Priscila Eu não gostava de escutar a Priscila. Eu sou uma pessoa muito sensível ao mundo espiritual. Nunca gostei de escutar a Priscila. Mas eu vi ela no Descende, uma voz, uma louvor. Eu nunca escutei louvor da Priscila. Amém? Nunca fui escutar. Mas eu sentia nela uma rebeldia. Certo? O J.A., luxúria. Ele foi tomado pelo prazer da carne dele. Ele foi tomado pela vontade dele. E queridos, nós temos que vencer essa carne. Porque se você não vencer, a luxúria te pega também. Essa ganância por poder te toma. Amém? Esses artistas com o olho roxo, eu vou falar para vocês, chama-se Nova Ordem. Essa é a grande nova. É um ritual que acontece num grau lá dentro. E aí quando eles estão, é porque eles passaram por um rito, certo? Então, é sobre isso. Amém? Então eu tô dando aqui pérolas para vocês, tá? O que eu vou falar para vocês? Como que a gente os ilumineiros. Esse aí que a Thaís falou. O que eu vou falar aqui para vocês é muito sério. Jejuem, ora se santifiquem. Você sabe por quê? Se você não se santificar, o diabo vai tentar te persuadir de qualquer forma. Se você não se santificar, o diabo vai tentar te persuadir. Então, você precisa, de verdade, fazer o que tem que ser feito diante da presença do Senhor. É jejuar, orar, se consagrar. Porque senão, o que acontece? O diabo vai ficar ali, tentando. E gente, o diabo é água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vê esses artistas. O que a Priscila queria? Fama. Ser conhecida, mas coitada. Eu acho que as coisas piorou para ela quando ela passou pro outro lado. O diabo tem dado para ela um público. Sim ou não? Mas ela era uma pessoa que o Brasil todo, agora só os servos do diabo vai lá escutar ela. É verdade. Amém? Gente, não brinque. Com Deus não se brinca. Ou você está dentro da presença dele, ou você está lá sambando no mundo.
Eu quero que vocês entendam. Não tem esse negócio. Você sabe por que aquela pessoa que vocês mencionaram aqui está cantando ainda no mundo? Por causa disso aqui, ó. Só que Deus pode passar um vento e tirar tudo. Então, o que eu vou falar para vocês é muito sério. Deus odeia uma pessoa que quer ficar, porque as músicas dessa pessoa são músicas de sofrência, músicas de traição e essas coisas, certo? Sim, é esse tipo de coisa. Então você vai cantar aqui para Deus louvor e aqui no mundo você canta músicas de iniquidade, de traição. E aí? Você acha que isso tem algum sentido? Não, queridos. Exatamente, profetiza Paula. Deus vomita quem? O morno. Deus vomita o morno. E eu escolhi, quando eu me posicionei com Deus, que eu seria 100% na presença de Deus. E queridos, tá? A gente precisa ser posicionado. A gente não pode ter mistura. A gente não pode ter... Não, queridos. Eu vou falar mais. Esse povo aí de Deus, que diz que é de Deus, tá lá, tem um mercado, vende bebida, vende cigarro, vende essas coiseiras. Ei, que tipo de santidade? Você não viu que você está fomentando? Ah, mas eu não tomo a bebida, apóstola. Mas você vende, você fomenta o altar. E com muitas dessas bebidas é feito ritual lá. Ah, mas eu consagro a bebida. Não existe isso não, meu querido. Você pode consagrar a bebida dentro da sua casa, declarando que o seu esposo não bebe dentro da tua casa. Porque demônio não consegue influenciar ele. Mas essa bebida aí tem que ser jogada no lixo. Certo? Gente vendendo coisas que corrompem a outra. Amém? É de Deus e joga loteria. Você não é de Deus coisa nenhuma não. Você serve a mamon. É de Deus e joga um negócio do tigrinho, esses jogos de aposta. Você não é de Deus coisa nenhuma. Você é governado por mamon. Você fala que é de Deus é só para manter status. Porque se fosse realmente o Espírito Santo que habitava dentro de você, você já tinha entendido que jogo não presta. Que bebida não agrada o Senhor Jesus. Amém? Querido, profanação não combina com santidade. É uma coisa oposta da outra. Amém? Pegou ou não? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Beijo, beijo. Amo cada um de vocês.